As emoções não têm te ajudado aí no dia a dia como jogador de pôquer? Então fica nesse vídeo que eu acho que ele pode te ajudar bastante. São 3 pilares, além da parte técnica, que aceleram em 5 vezes seus resultados no pôquer: mindset, produtividade e emocional. E aqui, nessa série Pôquer Além da Técnica, vou te mostrar onde você deve focar para chegar nos resultados que deseja no pôquer. Você irá lidar com todas as interferências, possibilitando usar todo o seu potencial, aumentando assim sua performance. Afinal de contas, depende apenas de como empregamos nossa energia no dia a dia para conquistar os resultados. Bom, sou o Marcelo Miller e o tema de hoje do Pôquer Além da Técnica é a questão de bloquear emoções. Será que isso é possível? Será que não é? Como funciona? Se for possível, como eu faço? Como tem aqueles jogadores às vezes que parece que não sentem nada, não estão pressionados e tudo mais, como ser igual eles, né? Bom, vamos lá, começar aqui pelo menos, primeira coisa, né? Muita gente me procura perguntando: Marcelo, eu queria bloquear as emoções, não queria sentir isso nas retas, eu não queria me sentir nervoso, não queria tiltar, ou seja, um monte de emoção que vem linkando ali, e normalmente as pessoas buscam isso, né? Bloquear as emoções. E a primeira coisa que eu vou falar aqui pra você é que isso eu acredito que não seja possível, a gente bloquear, falar: eu não quero sentir tal coisa, aquilo ali, né? Mas tem algumas coisas pra você melhorar, pra ter uma inteligência emocional melhor, né? Então a primeira coisa aqui é entender que o quê? As emoções fazem parte. Como assim, Marcelo? Porque às vezes, de novo, né? O cara me procura: Marcelo, eu queria bloquear as emoções. Cara, não é possível. Emoção faz parte, é uma coisa do ser humano, a gente tem, tanto vamos dizer, pro lado positivo quanto do lado não tão positivo, as emoções elas vão acontecer. Por que eu tô falando isso? A gente tem que entender que elas fazem parte. Porque só de querer bloquear e tudo mais tem acaba sendo muito mais problemático do que você entender, cara, sim, a parte emocional faz parte, ela está no jogo, ela vai acontecer, só que tem maneiras mais efetivas de lidar e tem maneiras que te levam para um caminho muito perigoso, um caminho onde não te ajuda em nada, onde vai realmente te atrapalhar no grind. E a ideia de todo o vídeo aqui não é te ensinar a bloquear emoções, então se você veio procurando isso, não é isso que você vai encontrar aqui. O vídeo todo ele vai fazer o quê? Não bloquear, mas trabalhar com as emoções de maneira positiva, né? Vamos colocar aqui positiva. Por quê? Porque isso é bem importante, beleza? Então, primeira coisa, não é... Aí tem gente assim que me procura também: Marcelo, dá para eliminar as emoções? Bloquear ou eliminar, né? Também é outra coisa que as pessoas vão... E eu falo que não dá para eliminar as emoções. De novo, é uma coisa do ser humano, nós temos emoções, é importante ter as emoções, ela tem um papel positivo para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso dia a dia, beleza? Então a gente tem que entender que não dá nem para bloquear, falar: não quero sentir isso, como também não dá para eliminar. Dá para o quê? Saber trabalhar, ter uma inteligência emocional, não deixar ela interferir de maneira negativa ali no seu dia, no seu grind, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Ou seja, tudo isso você consegue fazer para que ela não aconteça, né? Aí tem pessoas que vão lá: Marcelo, mas tem gente que parece que não sente nada, cara, tá lá, fica lá, não sente nada e tudo mais. E basicamente o que acontece com elas, né? Você pode fazer assim, você pode trabalhar para que as emoções não que elas não apareçam, mas que elas não evidenciem, que elas não ganhem uma grande proporção, né? Então elas podem praticamente, e eu não vou falar praticamente, sumir. Como assim? Como ela pode praticamente... Você acabou de me falar que não tem como eliminar, não tem como bloquear, realmente não, mas você pode entender ela tão bem, você pode lidar tão bem com os aspectos que levam àquela emoção, que ela pode praticamente não existir, ou existir numa proporção tão baixa que você não percebe ali negativamente, né? E como isso acontece? Bom, primeira coisa, para ela praticamente sumir, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você começou a jogar pôquer e tudo mais, e no começo, quando você tomava uma bad beat, você ficava muito nervoso, você não entendia e tudo mais. Conforme você vai ganhando experiência e você vai trocando a sua relação com aquela jogada, eu já ensinei, né, uma relação legal de bad beat é entender que você jogou melhor que o seu adversário, e se você jogou melhor que o seu adversário é o que o cara busca no poker. Mas mesmo assim, entendendo isso, dando, vamos dizer assim, essa explicação racional depois de se sentir mal, você vai continuar se sentindo mal porque não é realmente gostoso. Só que aquilo vai acontecendo tanto, você vai martelando tanto essa nova ideia,
dia e você vai vivendo tanto aquela experiência que vai chegar uma hora que essa emoção não vai ser tão à flor da pele quanto era no começo. Por quê? Porque você adquiriu experiência naquele sentido, né? Então a gente tem que entender que a emoção geralmente ela tem raízes, né? Tem os motivos dela ali. Por exemplo, numa bad beat, a raiz da emoção é você não gostar de perder, você ser competitivo, você ter imaginado outros cenários, e aí pode ter dentro de uma causa várias raízes. Mas aí depois você vai entendendo que não é bem assim, você vai tendo experiência, vivendo aquilo muito, que aquela emoção passa a quase sumir, vamos dizer assim. Eu digo que não some exatamente, por exemplo, numa bad beat a gente vai continuar se sentindo, vamos dizer assim, mal. Ninguém gosta de perder, não dá pra falar assim, cara, eu não sinto nada quando tô numa bad beat, tá tudo tranquilo. Eu acredito que todo mundo vai sentir ali, não gosta, não é uma coisa realmente bacana. Mas tem pessoas que vão quebrar as coisas ao seu redor e tem pessoas que vão entender por esse motivo, por ter adquirido a experiência sobre aquela situação, ter clareza, sabe que aquilo não é um cenário negativo e sim um cenário positivo, ela sim vai se sentir mal, só que esse mal-estar ele vai ser momentâneo, bem rápido, às vezes nem vai interferir em nada e ela vai seguir. Então, dá sim para você praticamente sumir com as emoções, só que você tem que entender isso. Então, o como é mais ou menos isso, né? Primeiro, a primeira coisa que você tem que saber, entender a situação, né? Isso que eu tô falando aqui com vocês. Então, eu dei o caso do bad beat, mas você tem que entender que situação está te levando para emoção X, Y, Z, né? Qual é a causa dela? Qual é a raiz? O que faz você sentir daquela maneira? E aí depois você se pergunta, opa, faz sentido realmente? Eu dei aqui o exemplo, mas vamos dizer que o outro exemplo seja você errar. Você errou uma jogada e aquilo desencadeia umas emoções negativas que não te ajudam, você fica puto com você mesmo, você começa a jogar até de maneira mais errada ainda, né, depois daquele sentimento, e aí você vai identificar, peraí, eu errei e eu fiquei nervoso, realmente acho que eu não gosto de errar, mas por que eu não gosto de errar? Aí pode vir, é por causa da competitividade, tal, e você investiga, e aí de repente você começa a ressignificar também isso ali, depois que você tem clareza de onde vem, e aí você vai falar assim, como eu lido com o erro? Na sua cabeça provavelmente vai estar lá, o erro é algo negativo, errar não é legal, errar vai me fazer perder dinheiro. Se você tem essas relações, vai ser muito difícil você lidar bem com essas emoções. Agora quando você olha o erro de uma maneira um pouquinho diferente, que também é real, não é uma coisa inventada, não é da minha cabeça que, o erro é uma oportunidade de aprendizado. Então eu errei, é uma oportunidade de eu ver que aquela situação ali não é correta, e aí eu posso corrigir para a próxima vez. Então foi bom eu ter identificado o erro. Porque sempre a gente vai errar, só que às vezes a gente identifica e não. Quando a gente identifica, às vezes a gente se pune ainda, né? E pelo contrário, você pode ver uma coisa positiva naquilo. E aí você vai martelando isso. Você erra uma vez e você fala, é uma oportunidade de crescimento, de melhorar como jogador e tudo mais. Eu vou corrigir esse erro, vou anotar esse erro para uma próxima vez. Você ainda vai se sentir mal por ter errado, só que você dá uma explicação consciente ali depois. E você vai fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vai chegar uma hora que no seu próprio cérebro, antes de vir a emoção, você já fez aquilo, um erro, oportunidade de crescimento faz parte do crescimento como jogador, beleza? E aí você começa a ter o quê? Uma relação diferente com aquela situação que desencadeava uma emoção muito forte, que muitas das vezes não era muito positiva, beleza? Então olha o que eu tô falando pra vocês. Eu não tô querendo bloquear a emoção, eu não tô querendo que vocês realmente eliminem. De novo, eu não concordo, eu acredito que isso não é possível. Se alguém fala pra você que é possível, eu acho que não é legal. Você aprende a lidar com ela, você aprende a trabalhar na raiz, e quando você trabalha na raiz, pode ser que ela suma ou ela venha numa intensidade tão pequena que não te atrapalhe. Então, basicamente, é a maneira mais efetiva de você ter o quê? É uma inteligência emocional, né? Você vai entender como que essas emoções funcionam, ou seja, você vai realmente fazer ela praticamente sumir, beleza? E aí vem a questão de você fazer basicamente o quê? Que é a inteligência emocional que a gente chama, né? Que isso aqui eu acredito que é possível nós termos. De novo, bloquear a emoção, não sentir algo e tudo mais, eu acho que não é possível. Agora, ter uma inteligência emocional, sim, né? E basicamente o que é a inteligência emocional? Primeira coisa, é reconhecer emoções, né? Reconhecer emoções. E eu vou falar assim, eu não sei vocês, mas eu não fui criado, vamos dizer assim, com inteligência emocional. É uma coisa que, não sei, na minha criação eu não lembro de as pessoas terem falado, mas o que você está sentindo? Explora isso, onde que tá? Muitas das vezes eu pergunto para as pessoas, e até para mim é uma dificuldade, hoje em dia menos, que eu fui estudar e tudo mais, entendi isso ali, mas, cara, às vezes a gente sente algumas coisas e a gente nem sabe que tipo de emoção que é.
Ou seja, você não tem inteligência emocional. Você resume lá suas emoções a raiva, felicidade e tal, outra coisa. Mas tem vários outros tipos de emoção. Você vai ter ali, sei lá, ansiedades, você vai ter realmente... Você vai estar uma vez bravo, outra com raiva, outra vez feliz, triste. Ou seja, tem uma lista grande de emoções. Por quê? Porque se você resume a 2, 3, quando você estiver sentindo outra coisa, você nem sabe exatamente o que é aquilo. E se você não sabe o que é aquilo, você não sabe como lidar. Então, para cada tipo de emoção, você vai ter uma maneira diferente de lidar, uma abordagem diferente para saber lidar com ela. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que tipo de emoção você está sentindo naquele momento. E aí eu já vou trazer aqui uma dica bem legal para você fazer, é o quê? Escrever. Ou seja, você tomou uma bad beat, você jogou errado, você está se sentindo mal ali, mas não sabe exatamente o que é. Escreve. Escreve que sentido. Se você souber dar um nome para aquela emoção, essa emoção que eu estou sentindo aqui é, sei lá, uma emoção de... Eu estou realmente com raiva. Pô, beleza, raiva. Mas às vezes escreve mais profundo. Não, eu estou sentindo, sei lá, um coração acelerado, estou sentindo a mão suado, estou sentindo que eu estou mais nervoso, mais ansioso. Aí você vai colocando. Descreva melhor. Por quê? Porque às vezes a gente só resume uma palavra que é tão ampla que a gente não consegue lidar muito bem. Então, quando você escreve, quando você coloca a emoção que você está sentindo no papel, com certeza você vai ter uma clareza maior do que acontece com você. E aí depois você pode até pesquisar, pô, que tipo de emoção que dá esses sintomas, vamos dizer assim, né? Aí você vai ter uma clareza maior e vai saber lidar melhor com eles, beleza? E aí a ideia, de novo, não é eliminar, mas sim perceber, entender a emoção para você saber lidar, que aí eu vou falar depois como você pode lidar depois que a emoção veio, né? Então aqui eu falei que você pode lidar o quê? Na raiz dela, você pode identificar quando ela acontece. Esse hábito de escrever é muito legal. Por quê? Porque, vamos dizer, você está jogando, e aí eu indico geralmente para a galera que eu trabalho o quê? Ou jogar com um pedaço de papel, ou uma caneta, um caderno e a caneta, ou pelo menos um bloco de notas ali no computador, para você fazer esse tipo de anotação. Então, porque assim, Marcelo, eu posso fazer só no final do grind? Tá, legal, mas no final do grind você passou lá 8, 9, 10 horas jogando, e quando você chegar ao fim vai ser difícil você lembrar o momento que aquilo aconteceu e por que aquilo surgiu, né? Se você tá com o papel ali na caneta, pô, na hora que você tá se sentindo já desconfortável, mal e não sei o que, anota o que tá acontecendo nas mesas, ou seja, eu acabei de cair, sei lá, de 3 torneios e tomei uma outra bad beat e uma jogada passou, não deu certo. Aí você anota a situação que está acontecendo no momento e o que você está sentindo, ou seja, que tipo de efeito está dando no seu corpo ali. Estou me sentindo ansioso, agora estou desanimado, agora eu estou com raiva, ou também eufórico, fiquei com mais vontade de acelerar, quero jogar todas as mãos, quero recuperar, não sei, mas você vai anotar essa situação. Por quê? De novo, se você fizer na hora, você vai saber o que está acontecendo, quais são as situações que te levaram ali, vai ser mais fácil, na verdade, você entender. Se você deixar para depois, provavelmente você vai perder muita informação. Beleza? Então você está anotando ali, você está criando um histórico e desse histórico depois você tem diversas maneiras de trabalhar, beleza? Então é bem tranquilo que você faça isso. Escreva, coloque ali que isso vai dar uma clareza maior do que está acontecendo, né? Inteligência emocional, de novo, só vou reforçar aqui para ficar muito claro que ele não é eliminar emoções, não é eliminar. É você saber trabalhar com as suas emoções. Inteligência emocional é isso, entendeu? É você identificar a emoção e saber como lidar com aquela emoção. Como você pode trabalhar aquilo para que aquilo não vire algo maior, para que aquilo não atrapalhe as outras áreas da sua vida ou aquele momento que você está tendo, beleza? Você está sentindo por alguns motivos, é importante entender os motivos, aí você pode trabalhar nos motivos. Depois é importante que você está sim sentindo, porque eu vou falar ali um pouquinho para frente porque é importante você entender isso. E você sabe que aquilo é natural, faz parte, acontece e não tem como você lutar contra. Quando a gente tenta bloquear, quando a gente luta contra, você pode até na hora ali resolver, mas aquilo vai acumulando até uma hora estourar que você não aguenta mesmo, porque se você ficou guardando ou tentando bloquear aquele tipo de emoção e realmente não é o mais efetivo. Eu acredito que até muitas doenças acabam vindo em
em querer, vamos dizer assim, lutar contra, não sentir emoção, de novo, eu acho que é uma coisa totalmente do ser humano, todos nós temos, todos nós sentimos, e quem luta contra, tanto guardar, de fazer isso, pode dar um problema grave também, né? E aí fala assim, Marcelo, então é bom extravasar? Não, eu também acho que não, eu não preciso ir no extremo, tô sentindo raiva, então tem que quebrar as coisas para minha raiva fluir. Eu acredito que tem maneiras de você lidar melhor com aquilo, então nem guardar, nem bloquear e nem deixar aquilo virar algo muito maior. Beleza? Eu acredito num meio termo ali, que é um termo que eu gosto assim, que é quando a gente fala em emoções, que é deixar fluir, né? Só que deixar fluir não é algo tão simples assim. Por quê? Porque você fala, deixar fluir não é isso, extravasar não. Extravasar é você potencializar aquilo e arrebentar de uma maneira negativa, né? O deixar fluir, na minha opinião, ela é a melhor maneira de você lidar com as emoções, né? E aí eu tô já aqui na questão não de eu tentar evitar na raiz, mas sim depois que ela veio. Eu tô lá jogando, fazendo qualquer coisa e de repente veio uma emoção negativa ou positiva, independente disso, as duas, né? Porque eu tô falando aqui, às vezes a gente fica muito na negativa, mas a positiva também pode ter seus efeitos não tão legais. Vamos dizer que você tá jogando, ganhou um torneio, ficou muito feliz, extravasou, tá muito legal, não sei o que, e você gastou uma energia muito grande e tem outros torneios rolando. Eu acho que não é a parada tão legal, né? E extravasar essa energia. Como também, eu ganhei um torneio, nem vou comemorar. Não, peraí, cara, comemora, ganhou. Ou seja, deixa fluir a emoção. Então, tanto pro positivo quanto pro negativo, deixa ela fluir. Na hora que vier a emoção, entenda que ela está acontecendo. Quando você tem, por isso que eu coloquei aqui antes, quando você tem inteligência emocional, você sabe que tipo de emoção que você está tendo, na sua cabeça mesmo você fala, cara, eu tô feliz, cara, que legal, que bacana, acabei de ganhar um torneio, tô muito satisfeito com o meu jogo, ganhei dinheiro, tal, tô feliz, e deixa essa emoção sentir em você, tranquilo? De novo, não extravasar, não guardar, mas deixa ela passar, deixa sentir. Também raiva, a mesma coisa. Tô sentindo raiva, igual a bad beat, né? Tomei um bad beat, realmente eu tô sentindo, cara, fiquei desconfortável com a situação, não gostei que isso aconteceu, tinha expectativas legais aí, tinha uns objetivos bacanas sobre esse torneio, acabei caindo e tô me sentindo, cara, nervoso com essa situação. E beleza, assume pra você que você tá sentindo aquilo, deixa aquela emoção, cara, deixa esse nervosismo fluir, eu sei que vai demorar ali alguns minutos, alguns segundos, mas deixa ele embora. De novo, se você potencializar, alimentar ele e extravasar e quebrar as coisas não vai ajudar em nada, você guardar também não vai ajudar em nada. Então deixa, cara, eu tô nervoso, deixa isso embora. Tranquilo. E na hora que você começa, porque a emoção meio que rouba, vamos dizer assim, o nosso consciente, né? Você fica um pouco cego, você fica com aquela emoção ali que você nem consegue raciocinar direito. Na hora que ele começar a fluir, que você começar a retomar, vamos dizer assim, a consciência, isso às vezes é questão de segundos, talvez 1 minuto ou 2, e aí não tem tanto problema. Na hora que isso acontecer, você vai o quê? Começar o segundo passo. Primeiro, você vai deixar fluir, depois você vai fazer o quê? Racionalizar a situação. Como assim, Marcelo? Você vai ter clareza da situação que aconteceu, que desencadeou aquela emoção em você, você vai sentir a emoção e depois de você sentir a emoção, deixar ela fluir, você vem com uma explicação racional para que aquilo aconteceu. Beleza? E aí é importante você cuidar dessa explicação. O que muita gente tenta fazer é o quê? Dar essa explicação antes do sentimento. Aí você vai bloquear o sentimento, ele vai guardando, e de repente ele estoura, você não tem mais controle, beleza? Então aconteceu lá a situação, joguei errado, por exemplo. Me senti mal, cara, não gostaria de ter jogado assim, tô me sentindo realmente desconfortável, tô me sentindo um pouco incapaz por ter feito essa jogada, aí você sentiu. Aí depois você vê assim, mas peraí, o erro é algo que vai acontecer, é algo natural, a gente vai jogar lá 1.000, 2.000 mãos por dia, é natural errar. E o erro é uma oportunidade de aprendizado, então vamos dizer que você vai usar essa abordagem, aí você afirma isso pra você. Porque normalmente se a gente não faz esse tipo de racionalização depois, a gente só fala, errar, errei, cara, sou um merda, por exemplo. Vamos dizer que você tem esse padrão. Cara, errei, eu sou o cara horrível. E você vai afirmando isso, afirmando, e toda vez que você errar, você vai fazer essa afirmação negativa, e essa afirmação negativa vai te levar num caminho não muito legal. Então você tem que quebrar esse padrão. Por exemplo, errei, me senti mal, tá tudo certo. Agora o erro é uma oportunidade de aprendizado. O erro é uma coisa que me deixou consciente para essa situação, para não errar novamente. E aí você vai criar afirmações positivas. Então você vai racionalizar. Isso o quê? Volta lá no que eu estava falando quando ele começa a sumir. Você vai substituindo esse padrão em relação a essa jogada, a essa situação, que você vai, uma hora vai estar tão natural para você que o sentimento já acaba nem vindo tanto. Por quê? Quando acontece tal situação, você já
acho que você sempre vai se sentir um pouquinho desconfortável, mas não a ponto daquilo te deixar, porque você já linkou que errar faz parte do jogo e é uma oportunidade de crescimento, beleza? Então vamos lá, de novo, sentiu? Sente, tá tudo certo, deixa fluir, depois que fluiu, você vem e dá uma explicação para aquilo ali, mas sempre depois da emoção. Eu vejo que muitas vezes acontece a situação e já quer explicar ali na hora. Só que, cara, a emoção ela é muito mais forte do que essa parte racional, né? A emoção ali, ela é uma coisa mais intrínseca na gente, ela tem muitas raízes, né? O racional, às vezes você me escutou aqui agora, às vezes nem faz tanto sentido ainda pra você tá começando a se acostumar com essa ideia e você quer colocar antes do racional. Então, cara, antes da emoção, né? Deixa a emoção fluir. Depois que a emoção fluiu, aí você vem lá com o racional e você explica assim, pô, isso está acontecendo comigo por causa disso, aquilo. Isso é uma coisa que pode acontecer dessa maneira e você vai explicando aquilo e conforme você vai explicando, vai ajudando, beleza? Outra coisa, depois que esse daqui então é um processo, cara, bem importante, que vai te ajudar bastante. Outro que eu já falei um pouquinho é a questão de novo, vou até colocar aqui, escrever. E aí eu vou ampliar um pouco. Ali eu falei no momento de jogo, mas aqui eu vou ampliar a questão de escrever em outros momentos. Se você já acompanha meus conteúdos, você deve ver que eu falo muito da escrita. Acho que é uma ferramenta simples que todo mundo tem acesso e que tem muitos benefícios. E na questão das emoções, da mesma maneira, beleza? Então, claro, você escreve ali in-game, igual eu falei pra vocês, ou seja, escreve a situação para você não esquecer e tudo mais, como você também pode escrever em outros momentos, né? Off-game. Que é o quê? Eu gosto de usar muito antes de começar o meu dia. De que maneira? Eu pego aquilo ali e faço o quê? Antes de começar os meus atendimentos, e aí você pode fazer isso em game antes de começar a jogar também, pegar o meu diário ali e começar a escrever as coisas, como que eu tô me sentindo naquele dia, se eu já tenho algumas coisas que eu identifiquei, vamos dizer aqui, nessa parte aqui, por exemplo, sempre quando acontece X, Y situação eu me sinto mal, eu coloco isso no papel antecipadamente. Por quê? Porque eu tô antecipando, cara. Sim, no grind vai acontecer bad beats e normalmente eu fico muito nervoso com bad beats, por exemplo, então já coloco no papel ali, cara, eu me sinto dessa maneira e eu quero lidar bem com isso. Hoje eu quero entender que a bad beat é algo normal, algo que acontece, algo positivo no final das contas, porque eu joguei melhor do que o adversário e quando vier essas emoções eu quero lidar bem com essa emoção e continuar jogando sem ficar preso àquele momento, beleza? E aí você vai colocando isso no papel. Isso vai te ajudar o quê? A potencializar você resolver aquela emoção que tanto te atrapalhava ali, beleza? Então, eu gosto de escrever no começo do meu dia, eu gosto de ter ali anotações conforme vai passando as situações que estão acontecendo e também no final do meu dia como um fechamento, né? Deixar tudo ali para que eu possa ir dormir tranquilo, beleza? Então, resumindo, galera, é assim, primeiro, não lute contra emoções. Emoções é algo que se você lutar, ela começa a acumular e ela acumulando, ela depois estoura e você não tem controle. Então, entenda que ela faz parte, é algo natural, é algo que a gente, na verdade, tem que deixar fluir, tem que saber lidar com ela, adquirir uma inteligência emocional que vem o quê? Do reconhecimento da emoção e com a maneira de lidar com ela. De novo, a emoção, acho que a gente não luta contra ela, a gente luta nas raízes dela, a gente identifica de onde ela está surgindo e tenta mudar a situação que ela surge, não só a situação, mas como eu encaro aquilo ali, beleza? Então é isso, desejo vocês um excelente dia, vamos que vamos e até a próxima aula.